Napesa bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu. Una lisolo nanga na yo masia Yesu. Maloba ezanga te onzabalole. Mami, dá só garrafa de sumo. Obrigada. Boa apetite a todas. Sim, obrigada. Igualmente. Mãe. Mwana mika. Não respondeste. Emvukela mwana, mundemvukela. Distraída nkede, ngini kwandajina. O que se passa? Está doente? Não. Você não sabe que dia é hoje? Ela está pensando no falecido esposo dela? Hoje é dia 1 de outubro. É o dia que papai morreu. Mãe. Sinto muito, mãe. Não chora mais, tá? Papai já morreu, já tem repouso eterno. Mas estão a chorar por quê? Quando Já aconteceu há muito tempo. Não, vou chorar Ou seja, mais, Tá bom. Que diambo, Mausu nzambi kakazemo, mausu tuvana kwa Nzambia. mas o que está a falar, mãe? Deus é tudo. Para de falar isto, mãe. Como que ele vai ser tudo se já não dá tudo? Aliás, desde o tempo de Jacob, Marias, Sansão, Deus já ficou velho. Mana, não Viva a sua fala vida, minha isso. mãe. Deus nunca envelhece. Ninga kikulu mwana, mikulu zema. Olha mais essa aqui. Como vais na igreja, pensas que sabes de tudo, né? Hipócrita. Mamãe tá ouvindo, né? Eu não sou hipócrita. Cala a boca! Che, kiama. Kiama mbunja, ngima kuzolila kaka mbunja kukomwa nami. Enonzole kaka luna yame, nkiama kwani diaka. Sebo mono diaka imbeni yakwe. Una kutfiti kadilanga. Vai nonzole kaka luina. Onkiama kwani diaka, nkiama kwani kaka kiluzole nena nkiyama. Yenonzole kaka luna yame. Kinadiaka mutankaka ko pape no afuanga. Lubika mambo mama na makalanga kitanto, kizolele moko. Com licença, mãe. Já tô indo na escola. Não vai comer mais? Não, passa bem dia. Espera. Eu vim atrás que a passagem. Não, já tenho. Que me deixou ontem, tá comigo. Não. Oh, cuide que lá dia, você sabe que é o coelho lá. Você é pura, então onde deixa vai estar dizendo que já tens. Você gosta de se fazer de boazinha. No fundo, és uma, epa, não vou falar. Mwana me kulani kwe? Tá bom. Não liga isso. Ndio lá o que aqui. Tá bom. Uenda kwa mshikole, né? Também. Kuma kadilanga bila. Táxi, táxi. Lá naquela rua, lá do lado, bem naquela esquina do passado. Me deixa. Não estou mais atravessando contigo. Lá meu coração ficou enterrado, sem dó nem perdão, ali jogado. Lá naquela rua tudo era transparente. Hoje... É onde já? É aqui, minha filha. Para já. Onde? Já cheguei. Para, moço. Você tá assim porque não é complicado. Calma então, dá pra... Essa é a igreja?
Moça, você... Você veja aqui. É essa igreja, tá te complicando tá o quê? Tá aqui todinho. Oh, não paga dinheiro, não paga. Não pago como se você está a fazer tal. Você tem que te pagar, moço. Faz já, tá me esperando. Não, eu não estava fazendo tal, só te ajudei a dever mulher. Não quer dinheiro, né? Não, esse dinheiro não. Tá bom, então eu vou ir já. O pastor está me esperando. Tenho que ir já. Então, o que mais tarde posso vir te buscar? Não. Faz isso, há vários táxis por aí. Minha mãe sempre me dá dinheiro. Vai vir me buscar para fazer o quê? Não, mas tem quem? Sua Rita. Agora tenho que ir já. O pastor está me esperando. É o Pedro, é? Tá bom. Tchau. E alô? Nossa, já só não dá tempo copo, é? Oh, Sé, liga nisso, Nanda. Eu tô sabendo. Ah, sério. Então você está casando com uma menina que vai tocar, tu sabe, uma tropa assim, como eu vou bater, já passar na igreja. Já me dá na resta, tu que Boa tarde. Boa tarde. Já, um presente daquele domingo. Tu aquele lungo que é o baki de ser to yampa. Onde acha que longa mambo manzambi sobe juventude. Tuka lumbu sereto kombandi ser rete. Yandi washa kululonga mambo maoso duvida ma pastor salo kingi kina yandi. Katala zingudi katala jove kelenda ko. Tuka lumbu yandi washa kululonga mambo manzambi. Onu lugo mweni go kamweni fish ko ka songan le. Então, se tu yanga lele. Tu yanga lele. Mushima umos. Mushima umos. Tu sigira nzambi moko. Saluki aqui, ninguém se sabe. Tu galum que a uno ya na munantua. Carca ya onso no munantua ka juventude. Zambi tu ka uno que alumu zambi na zaidi ya na munantua ku bele. Ba mikabeba zambi kaza kwani kensendo sikakupanga. Ya. Tuele uma dúvida sobre seminário ya tunakubika para panga wetu lenda panga ima pastor. Para trazer panga kaka. Obrigada. Ah, sabe o que é boté? Obrigada. Toma coelho. Boa tarde. Boa tarde, irmã. Antes de tudo, vamos orar. Oremos. Pai nosso que está no céu, pedimos que teu Espírito que glorifica dentro de nós, e Espírito Santo que mantenha dentro de nós, em nome do Senhor. Amém. Amém. Ok, como o nosso pastor acabou de falar, eu sou a irmã que vou estar convosco, vou partilhar convosco as ideias. Então, a única coisa que eu vou falar, sou a mulher, vocês também são mulher. Onde há muitas mulheres, sempre há complicação. Se vocês verem que eu fiz algo de mal, ou uma coisa que vos magoou, vocês podem me falar para nós terminar com aquilo, para nós andar com união, ok? É por isso hoje vamos falar sobre a diferença entre a era da nossa mãe e a nossa era. Quem acha que está capaz de estar na casa do marido? Sou irmã. Você, irmã? Sim. Tens quantos anos? Tenho 18 anos. Ok, senta. Conselho que eu posso te dar hoje, irmã? Nome, por favor. Suzana. Ok, irmã Suzana, é que casar não é praça. Casar não é uma coisa que acaba. Primeiro, está estudando, né? Sim. Está fazendo que classe? 10ª classe. Ok, está no bom caminho. Deves ter a ideia de você finalizar, preparar o teu futuro. Deus é grande. Deus dá tudo que nós pedimos. Se você finalizar, estuda, organiza teu futuro, trabalha, depois Deus vai te enviar um bom marido. Você pode namorar com alguém que não está capaz de te assumir, ele pode te engravidar e depois te abandonar, pode estragar o teu futuro. A única coisa que você pode fazer é estudar, preparar o teu futuro e pedir a Deus, vai te dar um bom marido como esquerda. Está entendendo? Sim, irmã. Obrigada pelo conselho. Ok, obrigada. Quem tem mais outra pergunta? Natana mutum na mufuna tuna. Siko mama na ngalingi ngana bota na ajo. Exama B, tu exama B. Irmã, nome, por favor. Como na ngave Ok, irmã Verón. Eloka na koyi koloba na yo. Que omonita ya ba mama na biso. Bango ba banaki ko kanisa, ko bala na ko bota esili pona bango. Zwaka diferent ya tana bango na ya tana biso.
bango ta wana muntu o mwana mobali soki alingika mwasi na fami na bango soki ake kaka na makazi wana nsamba azwi mwasi ake na ye sikoyo biso na ta na biso ofefale osala facture po basenga biloko bahonore fami na yo oza na 14 ozolanda makambo ya nzambe ozotanga ozosala classe nini nasala 7 ok omoni na banzela mibale oyo oza nango classe na nzambe nzambe aza kapable ya kokokisa oyo eza baposa na yo fanda na mama ozongisi na nzela olobile na respect ta ezali oyo ye akosimba bakoko na ye meta nano epermete te lobela ye nalingi nano nasala futu mpona koyi kosunga yo tokomi na suka kombo na yo nani grâce irma grâce akoyima biso na losambo okoyi kotelema kotopesa oyo na nzambe na biso salanga bolamu zambalola salanga bolamu Ultimamente eu passo que ninguém é uma mãe de dieta. Uau! Tava fora com o marido dela. O esposo dela. Eu mesmo que vi. Não, ninguém não quer de morrer na vaca. Agora é ex-mulher do motoqueiro. Vamos me chamar como motoqueira. Chega. Voando a ver, voando. Não vou ver essa vez. Ninguém dia com acho que de mamãe, mami. Mas não ninguém não quer de morrer na vaca, não nada. Nzambi amemunulia ke mwana mtuame wa mfike ukwenda na ninga não quer morrer não vou ver essa vez. Mãe, tava dando dinheiro do taxista que veio me trazer aí. Depois eu entregar dinheiro, mas até não lhe vi nada, moço. Foi eu também estou a entrar. Não conheço ela demais. Mentirosa, tem que falar a verdade. Mãe, me perdoa. Se eu fiz uma coisa que te magoou, me perdoa. Já não vou repetir mais. Kufutu kila diabo, vou certo que aquilo kufutu kila diabo. Motoqueira. Oi, tá na morena? Chega já. Mano, não fez o coisa. Motoqueira. Chega. Deixa pra fazer um trabalho, né? Ah, minha vida, até quando este sofrimento vai acabar? Se for o pai e a mãe estivessem em vida, eu não iria sofrer dessa maneira. Muitos dos meus colegas da escola hoje já são pessoas na vida, tipo Edo Massamba, que hoje até é chamado Zolo Yamboa. Kwanza loko pamba. Ah, minha vida. Bom dia. Tem gasosa? Como está? Me dá uma. Basta. Joka. Garçon terrible de Kir. Motema nanga elula
nakiona mosika isonanga kutemana na roya. Bandina MTV. Não é 17 MTV, papel é 17. Beta na você. Já 17 agora. 17. Yeah. Eu vi que eu vou. Wana maigani, wana mambo ikipita watu. Você não sabe nada. Não sabe nada. O que saiu disso? Mas a pessoa conseguiu uma hora aqui. Aí é? Tá bem então, uma foto. Bom dia, moça. Bom dia, sim. Será que posso te fazer companhia? Posso te fazer companhia, moça? Quando eu entrei aqui, o meu coração bateu. Levanta primeiro. Mas eu pedi permissão. Não te falei para sentar. Ah, eu devo agora levantar? Sim, tem que levantar. Epa, no amor é assim? Agora, Linda, posso sentar? Se você quiser. Ai, sim, posso sentar. Moça, desde que eu entrei aqui, vi a sua beleza e fiquei sem palavra. Gostei muito de você, moça. Será que podemos conversar? Conversar? Sobre o quê? Queres o quê? Quero namorar contigo. Queres o quê? Quero de você. Você acha de mim assim? Com teu calção? Hoje pode me ver de calção, mas amanhã não. E o futuro é Deus quem sabe. Não fala isto, já? Não gosto de futuro. Por que não? Sim, presente. Vai trocar o calção. Você é maluco, você? Tá falando de futuro aqui? Não gosto de futuro. Não gosto. Não fala mais isso. Estamos aqui, é o presente, não é o futuro. Presente? Não, escuta. O futuro tem uma importância. Mas a moça não sabia hoje podia ficar neste lugar. O calção não diz nada. Com licença. Sim. Uma bela mulher. Se eu lhe conseguir, de uma vez vou fazer o casamento. Eu tô pensando em montar assim. Não faz mal, tô ouvindo. Mas eu não desisto. Eu preciso. Toma. Para mim, moça? Sim. O que significa isso? Antes de conversar com uma menina, uma moça, tem que escovar primeiro. Ou vai escovar? Assim sou eu. Vai se ver comigo. Ela vou tudo. Mas eu vou te dar aqui, filha. Olha, depois eu vou lhe levar. Depois vai voltar mais. Deixa ser levar. Mas eu não desisto. Eu preciso. Juro que insisto. Diante disto. Não, você vai passar pelo menos 10 minutos só. Não me demorar, só vou te dizer uma coisa. Tala kutu shineri hiza tukini oh ota
Ufu anda aquela merda fininha. Kiam mavang. Kalau ndio namwona ngana kiam. Be kuza tuma ngimon be tuma kingi kon kiam. Na on vibro no po tuma batongo tabe kokra kana kasi ambo sita kom. Kebe abi kuza kanga mon be kang. Na mon ko ankuta ko mon kila sasa ankuta tukalonjo na kilonkundi amondiona. Sanki lututia. Então, eu vou no serviço, depois do serviço eu passo aqui. Qualquer dica você pode me dar toque. Tchau. Não pode te confiar. Tchau, fica bem. Sim, não. Eu não compreendo, ok? Se eu vou só nesse período, Para máscara não sei. Tu se lê grupo, não kanga po, eu tenho eu sei só que sou ni hernios. Nana hivi sasa kwa kaza muhibi. Ngato solene makambo important, yaya makambo important. Para conseguir emprego está difícil. E como vou conseguir uma mulher? Sendo elas gostam da pessoa que trabalha e eu não tenho emprego. Até desde manhã nada comi. Aqui. Com vocês, moço, também. É o que, Suzana? Quero táxi, mano. Me leva. Não, só Sou a primeira. Leva a minha filha, vai lhe levar em casa, eu não vou subir. Vou para outro táxi. Não. Ouvi levar você. Licença, mãe. Vai bem. Mas realmente você sai só na via para vir me buscar ou para levar mais também outros clientes? Eu posso tirar um exemplo concreto na nossa Bíblia, né? Lucas 15, versículo 12. Então, vocês em casa podem começar de 11 a 12. Vamos voltar nossa consciência para nós saber onde nós vamos parar, o que será do nosso futuro. Sim, como nós estamos a ver, que a igreja está vazia. Se deveria ser uma festa, deveria haver muitos jovens aqui. Eles estão se entregando mais nessas coisas mundanas, bebidas, mulheres. Le padre frappe encore. Nakomi omona pasi mpona nini yokotala te mawa ya moninga oyo azali Claude Lukeba kwenu. kasi soki molimo ekotrouble ya ngai
Excellence Bonaventure Ngobo. Claude Maluma. motema nanga epa na yo nasala lisusu nini makanisi eselinga na bongo Jean-Dominique Okemba. Zambé Ansenge. Jean-Sébastien Massiata. Junior C'est la finale, essa moça me chama. Aproveita. Não vai acreditar em fora. shilamwina bakunanaka moto boye te na maloba bakiza te kovomasola ya ngai citation nazwaki jugement par défaut. Isso é que é isso? Você ficaste com meu telefone, mas não tem nada dentro. É só para mim, a minha mãe fala muito. Nada. Não podia deixar o teu nome assim. Nada, você não, você me chama de qual não? Escuta, fica calmo. Moça, porque eu vi. Olha, escuta, você me ama, né? Acha que eu sou burro? Dá seu telefone. É para minha mãe. A minha mãe fala muito. Não faz isso. Não faz isso. Por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Você não pode me escutar, né? Você não me sabe. O pai da mãe do viado dele vai contar. Eu vou ficar com ele. Moça, por favor, vai na mão. Fica um sacrilégio o que eu te vou dizer, mas quero confessar mesmo, porque honesto tenho de ser. Com o espírito a doer, sei que isso não se diz, mas sinceramente quero ver-te infeliz a perdoar. Com licença. Não com a bana. Cabe pai. Caraboye. Esse salutinho, mãe. Eu gostei até onde quando eu te vraiment. Depois de quando um bagulho de tempo, mãe, que isso de quando? Olha a saúde. Sabe mamãe. Ah, uma não. Olha. Tipo da onde mãe, né? Mãe na casa não quente. Na tinda que na cantina sombra mona bulacha. Esse ko azoya kakate. Olha. Mãe, tudo capítulo suquê. Tá na segunda coisa. O papai já não mocan. Diamo. Tá bom. Tá certo. O mesmo é por aí. Você mudou na escoteira, mas os poucos. Na pequena costeira isso na cantina wana te. E aquela mais tudo. Cantina mweza awa. Bali ko linga bala mikie. Nessa idade mesmo, ele tava de conquistar. Não me dele quem? Esse moço está a gozar muito, né? Não, vamos fazer o seguinte. Toma. Toma dinheiro. Vai comprar mais bolacha. Vai com o telefone. Quando vai chegar, aperta só aqui, começa a gravar tudo que ele vai começar a dizer. Depois traz o telefone, eu vou fazer o que eu vou fazer. Entendeste? Vai comprar bolacha, vai. Tá rápido, já. O time já mora no cantinho, não. Não quis uma brincadeira. Onde não mora, vai que te ver aqui, né? Na rotina de sustenoko. Pila una favela embaixo da tuma de alcutum. Na rotina de sustenoko na yoki. O mano vai que te ver aqui. Aquele nível quando não quis uma brincadeira. Mano não tem como cantina. Mano mama nem na mano. Na rotina de sustenoko na yoki, na rotina de sustenoko. Ela não me conhece, né? Tá bom. Vai rápido. Je suis l'enfant. J'ai pas demandé à Moça,
Moça! 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 Tá tudo bem? Sim. Moça, deixaste cair essa... acho que é de banco mesmo, não sei. O meu multicaixa com código. Mas pode Obrigado, é muito importante. Nem todos que fazem isso. Que é para me te dar quanto? Não é preciso, moça, não faz isso. Obrigada. Como que chama? Eu sou a Rita. Como, por que quer saber meu nome? Não, é só para saber. Porque eu sou a Rita. Rita? L'université, après on a décroché nos diplômes au même. Nga telefone apeso ya 200 po asikia wana kotonda te yo yebika kasi kotonda te mashini ate komasala boyeke mabe na moto osalaka boyeke okangelaka mobukana ata moto nga dinango sepelisaka nga ozwata molashe sepelisaka ngai tala na eloko moko nasenga opesaka moko ya monoko yaya opesaka moko ya monoko yaya oyebi oyebi ya sepelisa ngai sepelisa te na posa nango jete moko kaka ya mebo kaka yaya nasepela ta moko kaka naosenga moko kaka on a juillet. Hoje tá difícil. Na motema nanga mwana Yesu una lisolo nanga na yo masiya Yesu maloba ezanga te onzamba lole. Mas esse moço parece uma pessoa que anda a perseguir minha vida. De cada momento que eu saio da escola, que eu saio na igreja, sempre está aí. Eu não entendo. Lá naquela rua, lá do lado, bem naquela esquina do passado, para um grande amor. Lá meu coração é muito diferente, ninguém mais vai à escola, todo mundo só quer saber. Você é atrevido, né? Desconheço para você descumprimentar. Até tem a solta aí, porque a minha irmã não está. Quer me bater? Eu queria te bater, mas você não me conhece. Eu te falei tanto, você não pode pagar dinheiro nessa moto. Essa moto é sua, não sabes? Essa moto é minha desde quando? Oh, Mas esse moço, é? não, você não pode deixar pagar dinheiro. Essa minha moto não faz tarde, eu estou te dando porque eu quero ter. Quê? Falaste quê? Não. Com licença, é? Oh, calma ainda, calma. Eu vou te conseguir, vamos ver. Você comigo quem é homem ou quem é mulher. Com que velha esperança vou tirar a volta e vá. Meu amor acorda é amanhã. Já foi hoje, senti tão novo dia. E faria luz no teu olhar. A mir em volta à tua altura. A minha mãe. Essa aqui é novidade, né? Não, não, sai do banco. Vem que tem preço da onça, que tá só na mapa de giro.
Onde? Pra procurar de boneco. Da 1.000 daqueles, da 1.500 daqueles. Eu vou botar ya. Mira aquele de 1.000, então aquele de 1.000. Mano, a 1.000 tá custando ele que ficou na manga quente, ué. Boa tarde. Moça, tá boa. Obrigada. Eu vi ter distante, vi que aquele amor que é um constante para mim, que alega meu coração. É a razão que eu aproximei para que eu possa ter esse presente. Isso é azar, né? Azar, por quê? Mano, me dá aquele de 20 kwanza. Olha, moça, eu sei muito... Moça, eu sei muito bem... Venga aí com a não me toca. É o quê? Eu sempre me perseguir assim, por quê? Moça, uma só coisa que eu vou... problema contigo. Coisa que eu vou te explicar, eu sei muito bem que você não gosta do futuro, mas um dia vai gostar do passado. Você, as duas coisas do futuro. Olha, se você não gosta do futuro, um dia pensará do passado. Mas tem que trabalhar agora. Irmã, trabalho agora no presente, no futuro não. Com licença, obrigada, hein? Ninguém tem aí. Mas continua lá, mana kana ke kuanga. Mas me ne mana ka, to me ne kuwa. Mas eu não estou nem acabando com sabor. Eu que na tina moun, já não há de conseguir vida. Já não como mais. Não é como madon, né? O que é que vamos ter mais? Pastigi kaka. Isiba upo nini? Mara Nini susu? Sasa nitata fome, não tem nada para comer, mano. Ni paga kaizao, Toka na logo mfute ni paga kaizao, namo njoni. Bom, sempre, mano. Tika na sa loma ya logo, Lipo ya mwana. Mela kaka uko courage ya mela lika ya mwana. Zamba yebi, mela kaka. Depois, mano, deixa eu dar descansar. Te, eu mtu ina nzalia ya ngoyo. Já depois, mano, não se preocupe, eu vou comer. Tá pensando? Zoka ntani. A nossa vida, mano, tá muito mal. Vivia com bom amor. Zamba yebi, eu já não confesso em Zamba te. Ulu boy, vivia zaka boy, banaka maleme, eu já li polia. Boa tarde. Boa tarde, Yaya. Boa tarde, sobrinha. Escola. Bem. Escola tá indo bem? Já vamos fazer as provas? Já vamos. Tá bem. Também estou aqui a lamentar aqui como a nossa vida, como tua avó já morreu. Estou a lutar a fazer de tudo mesmo para conseguir. Nzambe moko ayebi nde akokanisela biso. Loko. Wana kenda na escola tanto bimi bapesi biso bapapier oyo balobi eza concours ya bato mathématique. Lokola nga namonaki oyebi mathématika yango nayepesa yo. Isso até para bolsa de estudo? Tudo isso é só para cobrir. Já meteram as pessoas dele, é só para cobrir. Eza bongo te, yo zaka liki ya nzambe te mpo na nini? Yo meka chance, tante chance, omuna ye mosusu bakozwa yo. Ntango komeka chance ye mosusu nzambe akosunga kozwa. Até hoje, até meteram 15 horas. Que horas são? 12 horas até outro já? Já são quase 13h50. Mena mukasima yango alobo na pao. Olha, pega só aquela lapizera que eu meti ali.
Agora. Ah, vou começar. Não pega mais não. O quê? Que miséria, você não tem o comando de ninguém. Olha, mas tem que reposer. Não, vou ainda tirar. Vou ir meter lá. Porque estou atrasado mesmo. Meter uma calça aqui. Quer ver? Mamãe, já vou mandar ali para olho, na mala lobo mesmo. Vai ter tudo aqui. Yama, depois vamos ver, Yama. Quelle mala moça la bien. Osili kele nini? Ngolo tsoma ta leti mo, kasi na tana mbongo te na osala ndenge nini? Ye mo ze mona vi oyo. Lobi eteya yo pwani oluka mobala bien, osunga ngana noko na yo. Noko wana osuzali boku, yo sala te. Kasi soni te, kana dina kozwa wapi? Saka mona liango. Eu só tenho uma bateria de tua vera aqui. Alô? E a papai, como é? E o carro, já está bem? Já arranjaram? Oh, ainda não colocaste o pneu? Eu estou na tua espera, porque estou aqui, depois vou chegar nessa loja que está aqui. Vi só falar com o miúdo que vende lá, o vendedor, o pouco vendedor, porque o dia que nós passamos aqui, numa lanchonete, aquela loja que está junto com a lanchonete, e mesmo lá no Chicotelho, sim, no Chicotelho Mendiá, não capturamos uma moça. Aquela moça desde lá até hoje me levou muitas coisas aí. Tinha lá um dinheiro da China, mas eu sou alguns aspectos só. A minha carteira está com ela, tudo está com ela. Estou mesmo na procura dela. Tá fixe. Traga aqui o carro, eu vou lá mesmo para lhe procurar. Você vai mais aonde? Eu queria ser mesmo contigo. Não tem problema, não tem problema. Obrigado. Estou na tua espera. Depois traga o teu carro, gostei muito. Depois vou voltar, Meu jovem, tudo bem? Sim, obrigado. Deixa eu perguntar uma moça. Ontem eu estive aqui, tivemos com uma moça aqui, saímos também com ela. Mas eu lhe contei mesmo aqui. Qual é a moça que ela é? Uma moça assim, forte, alta assim. Tem moça aqui, mas... Sim, senhor, mas naquele dia ela vestiu só calça vermelha, vestida preta assim. Aquele é mais grande, né? Não conheço esse mais grande. É mesmo ela. Alguma coisa conta? Não há grande preocupação, mas eu preciso dela. Tá bem. Vou te explicar uma coisa. Sim. É assim. Quando você vai chegar no bairro Renga, conhece essa escola mesmo que está aí? Essa escola mesmo que está aqui bem perto mesmo, essa escola. Tá bem, quando você vai chegar lá, vai perguntar a casa do que é o Dr. Samo. Dr. Samo? Sim. Quando você vai chegar lá, é mesmo atrás da casa dele. Pergunta só que é o nome da Morena. Vão te mostrar. Morena mesmo, sim. Vão te mostrar mesmo. Tá bem, mas eu sei mesmo, quando vou chegar lá perguntar, vou chegar até na própria casa. Tá bem, Cota. Pai? Sim. Muito obrigado, jovem? Sim, de nada, Cota. Bom dia. Bom dia, sim. Você também. Boa tarde. Tá bem. Pastel Azoia. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Ele me tinha cuidado. Aí, tô vivendo lá cá com uma. E quando liga ele é de Mugila que na bebida tá com uma escola que na lá, tá? Que dia? Eu não fui. Tá bem. Não tem uma sala. Tô muito foi de mulher do tempo.
bem, jovem? Estou procurando uma moça chamada Morena. Vive nessa área. É, ele conhece. Ele conhece? Sim. Ah, então, deixa eu Sim, a casa é essa. a casa é esta? Sim. Muito obrigado, mano. De nada. Vai bem, pai. Com licença nesta casa. Sim. Dona, boa tarde. Boa tarde, sim. Vi procurar uma moça chamada Morena. Morena? Qual é o problema, pai? Não tem problema. Se ela está, lhe chama para sair fora. Não tem problema mesmo? Não há problema. Tá bom. Morena! Mamãe! Vem, minha filha, vem. Nossa, é mesmo ela. Oh, professor! Sai daí! Boa tarde! É mesmo... Boa tarde? Qual é boa tarde? Dá só minha carteira, pá. Nada. Me tirou minha carteira, essa moça. Carteira? Pergunta a sua filha. Que eu diabo? Você me conhece? Não. Lhe pergunta mesmo ela. Mamãe não fala nada. Com a baque de maquiana, vou ler com a baque de... Usa futu lá, mano que zola usou o amplia aí. Usa futu lá. Que baque de como é que, mano? Fala a verdade, moça. Que baque de Você é jovem nessa idade? Você é assim já? Ei, vá não. Ninguém mamãe pilha onde que ele vai onde? Uisa quaco. Com licença, eu já estou aí. Finga. Aí não tem casa de banho. Vai mijar. Entra aqui, eu que estou a falar. O papai vinha lá em casa. Mamãe, vou esperar mais que é dona. Eu falo pro meu mamãe, vou esperar. Cuida mesmo da sua filha. A sua filha é gatuna, essa aqui. A cara bem boa, mas ela é gatuna. Então cuida mesmo ela. Eu não tenho nada a ver com você. Mas vou esperar mais que a dona. Eu sou do serviço, vou sair já daqui. Cota munzo envolvendo. Cota munzo com não apo. Que pode como que vai entrar? Deus que mulher. Acho que mulher. Como muito? Não vou mais ficar nessa casa. Não vou mais ficar nessa casa. Posso não se preocupar, é minha vida. Vou voltar embora à casa do meu pai. Vou voltar. Boa tarde. Boa tarde, irmã. Atrasei, né? Sim. Porque gostei de vos ver. Que alguém pode me ajudar a orar? Sim, mano. Sim, pode levantar. Tokani nisinabisa. Nzambe na lola topesi mesi po to bangina kene bumba sanjoli. To komisio po bateli biso. To tikita una bisa na maboko na yo. Nzambe ndo dirige biso na kombo na Yesu. Amen. Amém. Também tem esse maboko. Hoje vamos falar sobre o tema, o perdão. Alguém pode me responder o que significa perdão? Irmã quem? Magnesa. Ok, irmã Magnesa pode responder. Perdão é um poder que liberta. Ok, também tem maboko. É isso que ele acabou de falar. O perdão é um poder que liberta, sim. Porque onde há problema, se você ir com perdão, sempre as coisas acabam. Eu quero dar conselho a nós todos. Eu vou me juntar, porque um dia também vou estar na casa do marido, né? Ao estar na casa do marido, homem não crente. Ele sempre faz coisas, talvez você vê que você tem razão, mas ele acha que ele que tem razão. Então você como uma mulher, para evitar as coisas na vossa casa, deve sempre pedir aquele perdão, porque perdão dos pais, na escola onde estamos a estudar, nos professores, qualquer pessoa, mesmo a criança. Se você vê que cometeste naquela criança, vocês podem lhe pedir perdão, tudo acaba, né? Sim. Ajudei? Sim. Eu sou que estou limpo se te sala cani.
Nikamukana kwa iko lobe pana yo. Kulimbi eza malamo. Por quê? Nós todos somos pecadores, somos pessoas que cometemos. Hoje você pode negar dele lhe perdoa, né? Mas fica sabendo amanhã também você pode cometer algo. Vai querer fazer o quê? Vou querer pedir perdão. Se ela não te perdoa, vai se sentir bem ou mal? Vou se sentir mal. É isso aí. Mas eu na minha parte, alguém me pedir perdão, não mesmo negar. Nega? Sim, nego mesmo. Por quê? Porque tá vendo? Alguém tipo, já me pediu assim perdão, afinal não me pediu na perdão do coração, pediu um bolso assim perdão, pelo tipo pela boca, tipo tem um bolso tipo de cima, mas dentro do coração dele. Não é da verdadeira. Não para aquela pessoa que pede perdão, as coisas acabam. Ele repita mais aquelas coisas que vocês tinham discutir com ele, depois vai querer falar mais. Desculpa, com licença, acho que é minha mãe. Alô, mamãe. Alô, Riti? Alô? Boa tarde, mãe. A qual é Riti? Já saí da escola, estou aqui na igreja da... Aqui que Luiz Ansualo. Nengo mono ompanja kukikilu mono kina saka ni nanga muntanga na kele wile kene vonkiama kele na kele wia ka terra yana besango tati. Onge kikilu na vingla uiza ngasazu mono. Daqui a pouco já vou estar no caminho, já vou acabar, só estou a dar explicação. Uiza kikilu vou baka kikilu táxi mono mochim fiti lavava. Uiza sazu kikilu nyai na vingla. Tá bom, mãe, já estou a vir. Já não vou acabar, estou a vir. Irmãs, vão me perdoar que a minha mãe chamou para mim já em casa. Vão me perdoar, é? Vamos continuar no próximo dia. À chaque communauté, sa culture. Senhor, pode meter o peito. Esses dias aqui tá desaparecendo. Isso é muito das massas. Ah, não, bom. Tô lá. Gostei. É a mocota da banda. Bano meu député na tongo petissimo na quartier. Ozalaka na mpiaka okoma na mbongo koma lofundu. Ale bika yo bika. Oh, mano, boa tarde. Boa tarde. É como? Fixe. Já, epa, uma grande ocasião, mano. Ah, é? Já, desde aquele dia que eu tinha apanhado Tá falando de multicaixa, né? Sim, nunca te encontrei mais. Tô mesmo, eu tô muito ocupada, sabe? Essas coisas da igreja, a escola, tô fixe, tô bem. Mas tenho algo a te dizer. Fala. Desde que eu encontrei-te naquele dia que eu apanhei o teu multicaixa, quer dizer, não me sinto bem, meu coração sempre palpita, pensando sempre em você. Que eu posso estar certa. Agora, será que vais aguentar as condições que eu vou te falar? É claro que eu aceito. Tá bom, em primeiro lugar eu sou cristã. Eu posso assinar compromisso contigo. Não tem aquelas coisas aí, não sei o que, beijo, ou vamos na cama, não sei o que, sem casamento, sem você apresentar, você se apresentar na minha família, muito menos ao meu pastor e honrar meu Deus. Será que você vai aguentar? É claro que eu aceito. Agora que eu vejo mesmo uma mulher, que eu encontrei uma mulher
boa que vai me deixar feliz na minha vida, porque desde a minha infância até que eu estou nessa idade, nunca ouvi, nunca encontrei uma mulher que fale essas coisas sobre isso. Então, se é assim, eu aceito de namorar contigo, eu aceito de estar contigo. É claro. Aceito. Como é que eu vou poder falar? O quê? Tá esperar? É assim já, tirar a mão assim. E você desde quando que você me pega para tirar a mão assim? Você tem respeito, me enquanto acha conversar com a pessoa está me puxando assim? Eu já te falei, você tem que tornar minha namorada. Se tornar tua namorada, como eu já te disse que eu não quero namorar contigo, nem quero te ver com a tua moto, é você próprio, não quero. Desde quando você não tem ouvido para você ouvir que eu não quero estar contigo. Olha, moço, então, quem tá te metendo? Esse moço tá te metendo, esse moço. Não fala assim. Olha, não encosta aí, fica ali. Olha, você deve... Não encosta onde eu estou, fica ali. Não, por favor. Não acha que eu ficar a tua saliva discutindo com ele? Olha, por favor, vai embora. Vai embora. Vai. Eu já disse para você ir embora, vai. Eu já disse, bem mal, eu tenho que namorar contigo. Tá amarrado. Tá amarrado? Tá amarrado, você pode vir de noite, pode vir de dia, nunca. Tá amarrado. Tá bom, obrigado. Se tu amarado, obrigado. Yeah. Você vai ver, espera você. Vai ver você. Outras pessoas não têm que... Esse moço me incomoda desde já. Não sei se... Vamos embora. Dá música, dá música. Como que você tem um número? Esquecer. Deixa meu lá. Me traz alguma sabe só água, né? Fala, cata, eu vou